Essencialismo não é você fazer mais, é você escolher as tarefas certas. Também não significa não fazer nada, e sim se esforçar pra caramba naquilo que você sabe que vai determinar o que você quer pra sua vida. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vindo a mais um episódio 104 do Café com PNL. Eu sou a Ana Carolina, hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é um episódio sobre o livro Essencialismo. Vai ser muito bacana, então fica até o final para absorver todo esse conteúdo. E com a Viviane. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E vamos começar, então, pelo começo do livro. Como é que ele pensou toda a estratégia do essencialismo, que é um livro que fala bastante sobre produtividade também, seguindo a linha dos outros livros que a gente já comentou com vocês. E ele fala sobre um cara que tinha uma série de estratégias dentro de uma empresa pequena, que foi ele que criou. E ele começou a ter muito sucesso. E conquistou novos contratos. E a empresa cresceu demais. E aí, finalmente, chegou naquele momento tão sonhado da vida dele, que era vender a empresa para um fundo de investimentos. E a empresa ia decolar depois que ele fizesse isso. Pois bem, atingiu esse sonho, vendeu a empresa e começou a trabalhar dentro dessa empresa para implementar todas as mudanças necessárias. E ele começou a perceber que o que ele fazia antes já não estava funcionando mais. Ele começou a perceber que toda a produtividade dele tinha ido embora, ele estava se sentindo um completo inútil naquela empresa, e ele começou a pensar, poxa, mas o que está acontecendo comigo? E aí ele parou para reparar que não é o que ele veio fazendo até hoje, que teve sucesso, que é o que vai garantir o sucesso dele no futuro. No futuro, em uma empresa muito maior, muito mais estruturada, tinham muitas burocracias que ele começou a aceitar sem perceber, sem saber dizer não. E ele se perdeu do essencial, que é o que trouxe a empresa dele, que é o que fez a empresa dele ser única no mercado. E quando ele soube voltar para esse essencial bem feito, aí ele sentiu a produtividade dele voltar outra vez. E esse é o princípio do essencialismo. Hoje em dia a gente tem 30 milhões de tarefas que tiram a gente do foco. Se a gente for colocar nossa energia em todas elas, a gente não vai longe. Enquanto se você canalizar toda a sua energia pro único ponto, que é o essencial, aí você deslancha em qualquer objetivo que você tenha. É a partir desse princípio que esse livro foi criado. E existem alguns princípios que ele usa para que você seja essencialista, para que você descubra o que é essa única coisa, que inclusive é o nome de outro livro, que é qual é essa única coisa que você tem que fazer para de fato tirar os seus objetivos do papel. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, certo? Legal, isso é bacana demais, né, Carol? Essa é uma queixa muito comum dos empresários, dos líderes, que acabam absorvendo o operacional e, quando vê, não consegue produzir, né? Não consegue fazer as coisas porque estão ali resolvendo problemas operacionais, não consegue, né, delegar, existe um apego ali ao operacional e não consegue descentralizar para crescer. Exatamente. Muito comum isso. Ele fala que a abordagem essencialista é como se você tivesse um armário bagunçado. Se você nunca arrumasse um armário na sua vida, será que as peças que você realmente usa estariam penduradas? Será que você não teria mais peças do que o necessário se você não fizesse a limpa todo ano? Mas beleza, digamos que você foi lá, selecionou quais roupas você quer manter e quais roupas você quer doar. Se você não mantivesse esse processo de arrumação do armário, será que no final do ano, mais uma vez, o armário não estaria todo bagunçado outra vez? Então, é basicamente você conseguir criar um processo de explorar, ou seja, identificar quais são suas opções, nesse caso do armário, de roupas. Quais são as suas opções de roupa? Quais são os eventos que você tem na sua vida? E sentar para fazer essa análise estratégica. Depois, eliminar aquelas roupas que não fazem mais sentido na sua vida. E, por fim, executar. Ou seja, criar uma rotina para sempre fazer uma revisão do que faz sentido na sua vida. E assim por diante, né?
Então, primeiramente, escolher, né? Que é o ponto que ele fala, que é o primeiro ali, de selecionar. Muitas vezes a gente acaba deixando que os outros escolham a nossa vida por nós. Ele falou que ele, antes de seguir por outra carreira, ele resolveu fazer direito. E ele não gostava da faculdade de direito, mas como ele não disse não pro direito lá atrás, porque o pai dele queria que ele fizesse, ele foi tocando aquilo. Por não saber dizer não para coisas que não eram verdadeiramente aquilo que ele queria. Se você não estabelece uma prioridade para sua vida, alguém vai fazer para você. Não existe a opção não escolher. Ou você escolhe ou o outro escolhe. Alguém está escolhendo. Agora, quem que você vai deixar escolher as coisas que você quer para sua vida? Você ou é o outro? Ou é a urgência do outro que te pede uma coisa enquanto você está no meio de um trabalho porque é urgente, porque para aquela pessoa é urgente, mas para você não, né? Exatamente, né? Quantas vezes faz a urgência do outro, não a importância sua, né? É a questão de saber dizer não. E aí, Estabelecer limites. exatamente. E aí, um estudo que ele mostra sobre isso é um caso que eles fizeram estudo com alguns cachorros, né? Eles dividiram alguns cachorros em 3 grupos. Esse estudo é um pouco triste pro coitado dos cachorros, mas vamos lá. Um era o grupo controle. Nada acontecia com esse cachorro, ele estava lá só existindo, só para conseguir medir. No outro grupo, eles colocaram um cachorro levando choque e uma alavanca, que se ele apertasse, ele parava de levar choque. E uma terceira sala, colocaram um cachorro que levava o choque, mas que se apertasse a alavanca, nada acontecia. O cachorro continuava levando o choque. Tadinho do cachorro. Ok, depois desse experimento, eles jogaram os cachorros para um outro experimento, em que entre essa sala e a sala vizinha tinha uma muretinha bem baixinha, ou seja, o cachorro poderia pular. O cachorro que não levava choque nenhum e que não tinha nenhuma alavanca, quando levou choque, pulou para outra sala e parou de levar o choque. O cachorro que levava o choque, mas tinha a opção da alavanca, também pulou. Ele também buscou encontrar um lugar onde ele não levava o choque. Agora, o cachorro, que já tinha se acostumado com o choque e que apertar a alavanca não adiantasse, ele não pulou para outra sala. Ele continuou vivendo aquele ambiente horroroso que ele estava por impotência aprendida. Ele aprendeu que é normal levar o choque e ele deixou de tentar buscar outras situações diferentes daquilo. Ele se acostumou com aquilo. Zona de conforto. E ele entrou na zona de conforto. Aí fica a minha pergunta pra você. Como é que era a sua infância? As pessoas decidiam as coisas pra você? Será que você não tá numa impotência aprendida? Será que você não tá deixando de dizer não, aceitando tudo que as outras pessoas pedem pra você, porque lá no passado você levou choque e não conseguiu... Levou choque entre aspas. E não conseguiu sair daquilo? O quanto seus pais decidiam as coisas por você? Será que o fato de você não conseguir dizer não tem a ver com um excesso de exigência que você tinha em relação a agradar alguém lá no seu passado? E você teve essa impotência aprendida e hoje você não sabe dizer não? Hoje você não consegue pular a mureta? Que esse cachorro... Que é o caso do experimento do cachorro, que é o que ele fala. Toda vez que você não pula a mureta, você tá aceitando o que alguém decidiu pra você. Que no caso do cachorro, coitado, era levar o choque. Experimento horroroso, ainda bem que hoje em dia eles não fazem mais isso. Mas a gente está falando disso do cachorro, mas quantas pessoas estão levando choque e fica? Tá numa situação horrível e não sai daquilo. Né? Não busca passar por uma situação mais confortável, sair daquilo que está realmente incomodando, né? Por isso que eu falo que é importante a gente começar a observar incômodos na nossa vida. O que te incomoda? E resolver. Né? O que te incomoda internamente, o que te incomoda externamente, e resolver. Senão você vai ficar que nem o cachorro. Exatamente. E aí ele divide o princípio do essencialismo em 3 partes, que foi o que eu falei para vocês, né? Explorar, eliminar e agir. A gente começa então com explorar. Ele fala que a gente tem a intuição, né, de que uma pessoa não essencialista, uma pessoa que faz um monte de coisa desenfreadamente,
ela tem muito mais opções do que a pessoa que é essencialista, mas na verdade não. Porque toda vez que você sai fazendo alguma coisa desenfreadamente, sem pensar na estratégia, você está dizendo não para mais um monte de outras possibilidades que você teria analisado. Uma pessoa essencialista, ela analisa muito mais possibilidades do que uma pessoa não essencialista. Ela separa um tempo, ela separa um tempo só para isso, só para pensar na estratégia. Para não perder depois. Para não perder depois. Exatamente isso. A partir do momento que ela escolheu, aí sim, ela vai fundo naquilo que ela escolheu. Mas ela dedica ali um tempo na semana dela, uma vez por semana, para olhar para a estratégia e ver se tem alguma opção que faria mais sentido do que a opção que ela está executando naquela semana. E assim ela vai. Então, ela analisa o cenário de uma forma geral, estrategicamente, antes de decidir aquilo que ela vai fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, é um poder de análise estratégica. Aí, dentro dessa parte de explorar, ele também destaca a importância da gente brincar, de ter um bom humor ali na hora de pensar a estratégia. Ele fala que o Einstein diz, né, que quando eu examino meus métodos de pensamento, eu chego à conclusão de que o dom da fantasia significou muito mais para mim do que o talento de absorver conhecimentos. A brincadeira ela tem um efeito positivo quando a gente pensa em funções executivas do nosso cérebro. O que é uma função executiva do nosso cérebro? É a gente planejar, saber priorizar, calcular, prever, decidir. Tudo isso são funções executivas do nosso cérebro. E a gente já foi provado isso, que quando a pessoa tem um bom humor na hora de selecionar as atividades, brincar no dia a dia, faz com que a pessoa tenha uma capacidade muito melhor de decidir na hora que ela estiver explorando as opções. Então, tenha um bom humor na sua vida, essa é a primeira coisa. Porque também ela desenvolve criatividade, né? Sim. Exatamente. Outra coisa que ele fala é dormir, a importância de você dormir. Ele fala que pessoas que dormem 5 horas por noite ao longo de uma semana, eu não tô falando nem de 3, hein? 5 horas, que eu tenho certeza que você aí alguma vez na sua vida já precisou dormir só 5 horas, hein? Isso equivale a 0,1% de álcool no seu sangue. Em termos de processamento. Você anda alcoolizado sem você saber, tá? Desnecessariamente, né? Nem para curtir a vida, é só desnecessário mesmo por falta de sono. É claro que isso vai prejudicar a sua tomada de decisão em relação às suas prioridades. Sim. Se você sabe o efeito que o álcool tem quando você ingere, então imagina isso no seu dia a dia de trabalho. Será que rende? Não. Então, para você conseguir explorar e selecionar as suas prioridades é saber brincar e saber dormir. Basicamente isso que ele fala. E, por fim, a seleção, né? Então, você tá com uma noite boa de sono, você tá com um bom humor. Agora sim, você vai parar uma vez por semana, analisar aquilo que você tem na mesa. O que faz sentido e o que não faz. E aí, ele dá a regra dos 90%. Você dá uma nota do quanto aquilo vai ser importante, do quanto aquilo você acha que vai trazer resultado pro seu trabalho, pra sua vida. De 0 a 100%. Tudo que tiver abaixo de 90%, você elimina. O que não é um sim óbvio, é um não óbvio. Essa é a frase. Tem muita gente que usa essa frase na internet e às vezes a gente não sabe de onde ela veio. Ela veio desse livro. O que não é um sim óbvio, é um não óbvio. Você só vai executar aquilo que você colocou lá, que é 90% de chance de trazer um resultado significativo para sua vida. É só aquele de 90% para cima que você vai executar. Todo o resto você elimina, sem dó. É assim que você vai construir. OLX. Exato, eu já fazendo jabá da OLX aqui gratuitamente. Exatamente. Guarda essa frase na sua vida. Depois de explorar, a gente entra em eliminar, que é o que a gente começou a falar agora. Dentro de eliminar, ele fala bastante sobre algumas pesquisas que, inclusive, o Daniel Kahneman participou, como sempre, né? Ele participa de todas as pesquisas de todos os episódios que a gente gravou pra vocês. É impressionante. Vou mencionar ele de novo aqui. Trazer ele aqui. Quando vem? Quando é que ele vem aqui no podcast? É sonho. É um neurocientista que trabalhou com neuroeconomia, ganhou um prêmio Nobel, escreveu o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que a gente Maravilhoso. indica. É esse cara aí. E ele faz um estudo sobre a influência do quanto você já investiu em alguma coisa e você não querer largar. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você comprou um passeio, uma viagem, né? Um pacote para uma viagem super legal por R$1.000.
E aí, depois, um tempo atrás, você achou um pacote de uma viagem ainda mais legal, que você tem certeza que você vai gostar ainda mais. E olha só, ela custa R$100. Muito menos do que aquela primeira viagem que você comprou. Você ficou feliz da vida. Até você perceber... Que você pagou mais. Não, que as duas viagens eram na mesma mesma data. O que você faz? Essa é a pesquisa que ele fez. A maior parte das pessoas escolhe ficar com a viagem mais cara e mais infeliz do que com a mais barata e mais feliz. Pelo simples fato de não querer perder dinheiro. Qual que é a conclusão que ele chega com isso? Que a gente se mantém apegado a coisas que a gente já investiu o nosso tempo por medo de perder. Já investi tanto tempo, tanto esforço nisso aqui, como é que eu vou largar agora? Agora eu vou até o final. Por mais que a gente saiba que isso não vai trazer resultado na nossa vida. A gente tem que aprender a desapegar. Quando a gente fala, por exemplo, de investimentos, muita gente fala, estabelece o seu limite, até onde você aceita perder, Exatamente. até sair. Não é porque você investiu num negócio que você está casado com aquilo. Você não está casado com a sua viagem. Não precisa manter essa viagem até o final. Se você percebe que alguma coisa não está fazendo sentido, é melhor você sair agora do que quando já estiver na bola de neve. Exatamente. Saber desapegar é uma arte. Basicamente é isso que é essa conclusão que a gente chega. Que você falou do armário, eu sempre falo isso no coach. Começa pelo teu armário, começa a tirar tudo que você não usa há 2 anos. Aonde pôs? Né? Porque a pessoa, tem gente que vai arrumar um armário, arruma e volta tudo. Não consegue tirar uma peça de roupa de dentro. O apego mesmo, né? Começar a trabalhar, começa pelo armário, então. Então, esse é o primeiro ponto que eu falei pra vocês. Primeiro, o que não é um óbvio, o que não é um sim óbvio é um não óbvio. Outra coisa que ele fala bastante também é você saber dizer não, saber colocar limites, que foi um negócio que o Nathan explicou pra vocês no episódio que a gente falou sobre segurança. Se você quiser, confere lá. Você saber dizer não para as necessidades do outro, porque às vezes quando você diz sim, é melhor você dizer não do que você dizer sim para essa pessoa e não dar conta de fazer e entregar um negócio meia boca. Enquanto se você dissesse não e orientasse para ela, por exemplo, alguém que possa fazer melhor que você, essa pessoa, ela não depende de você, ela consegue o trabalho dela muito mais bem feito do que se você aceitasse fazer esse trabalho por ela. Então, esse é um ponto muito interessante. Vamos dar uma dica para quem não sabe dizer não. Vai, porque eu tive aproveita. sempre muita dificuldade em dizer não. Eu já dou a dica. Diz assim, olha, agora não dá, neste momento não dá, ainda não dá para eu fazer isso para você. Então, você vai treinando até chegar ao não vou fazer mesmo. Né? Vai treinando assim, mas vale a pena, porque a gente às vezes se enrosca muito. Quem não sabe dizer não, acaba se enroscando bastante e fazendo muitas coisas que não quer fazer e trazendo muita infelicidade mesmo, né? Muito peso, né? Resolvendo o problema do outro e deixando de fazer as suas prioridades. Sabe aquela sensação que você tem quando parece que você tá exausto, que você fez um monte de coisa e não produziu nada? Sabe essa sensação? Tô fazendo um monte de coisa, mas parece que não tô saindo do lugar? Pode ser isso. Pode ser isso. Ok, então já selecionamos, já eliminamos. Agora tá no momento de agir, né? Que é o terceiro passo que ele ensina pra gente. Agir, entrar em estado de flow. A gente já conversou sobre flow quando a gente falou sobre o livro Arte de Fazer Acontecer. Acompanha lá, não vou repetir, é mais ou menos a mesma estrutura que ele explica nesse livro, é a estrutura que o David Allen explica naquele. E o do David Allen, minha opinião, tá mais completo, então vale a pena você assistir o episódio do Arte de Fazer Acontecer. E ele também fala bastante sobre um estudo que o Jim Collins fez, eu acho que foi o Jim Collins, tô em dúvida entre o Jim Collins e o Tim Ferriss, mas eu acho que foi o Jim Collins, que ele fez um estudo sobre quais as empresas que mais crescem nos Estados Unidos e qual que é o padrão que a gente encontra em comum entre essas empresas. E muita gente fala, eu não consigo planejar minha empresa porque eu não consigo prever o futuro, então eu não vou fazer planejamento nenhum, vou viver aqui o presente e deixar a vida levar. E vamos ver o que acontece.
E ele percebeu que não. Ele percebeu quando ele foi olhar as grandes empresas, que essas grandes empresas também não faziam a menor ideia do que ia acontecer no futuro. E eles falavam isso nas entrevistas. Mas eu não sei o que raios que vai acontecer no meu futuro. E é por eu não saber o que vai acontecer no meu futuro que eu vou me antecipar às possibilidades. Ou seja, o mesmo fato, que é não saber o que raios vai acontecer no futuro. Para as empresas que tiveram fracasso, significou não vou me planejar direito. E para as empresas que tiveram sucesso, significou, tá bom, Exatamente o que será que pode acontecer e o que a gente vai fazer em cada um dos casos. Exatamente por isso que eu vou me planejar. Pronto. Se antecipe ao que pode acontecer. Você tem um evento importante. Pode ser que dê algum problema? Sim, a lei de Murphy está aí para comprovar isso. Se antecipa. Se planeja para chegar 30 minutos antes, ou a quantidade que você acredita que seja plausível. Se antecipa aos percalços que pode ser que você tenha no caminho. Sim. Esse é o ponto de agir que ele fala. O conceito que falou em outro episódio de super reserva, né? Exatamente. Quer falar um pouco mais sobre super reserva? Super reserva é exatamente isso. Você sempre ter uma reserva de tempo, de dinheiro, de carinho, mais do de que amor. O suficiente. Mais do que o suficiente. O conceito é você ter mais do que o suficiente. Você tem mais dinheiro do que o suficiente? Você tem mais bateria no seu celular do que o suficiente? Mais gasolina no carro do que o suficiente? Quando você tem mais do que o suficiente, você não vive em estresse. A hora que você não vive em estresse, né? Você tem mais tempo do que o suficiente. Eu vejo gente assim, a reunião é 8 horas, a pessoa sai 10 para as 8 em São Paulo. Eu acho que a pessoa acha que se teletransporta, né? O que vai acontecer com essa pessoa no caminho? Ela vai viver sob estresse. Então, se você não quer viver sob estresse, use o conceito de super reserva, ter mais do que o suficiente. Com certeza. E usar a sua energia com outras coisas, né? E não para ficar sofrendo. Exatamente, para o que você precisa, né? Usar a tua energia para o que é necessário para você ter um resultado na tua vida, não para desgastar em trânsito, em bateria de celular, em gasolina e etc. Açúcar, sei lá, café. Exatamente. E o que ele fala vai muito junto disso que vocês falaram sobre super reserva, que é a questão do planejamento. Quando você tem uma série de atividades que você vai executar, por mais que você já tenha eliminado aquelas que você sabe que são não com certeza. Dentre aquelas que você sabe que você vai precisar fazer, você não criar um planejamento, não criar um tempo, uma data melhor, onde é que você vai encaixar cada coisa, o que vai acontecer? Você vai chegar na segunda-feira, vai ligar seu computador e vai travar. Porque você não sabe nem por onde começar. Porque são tantas opções, você não estabeleceu o passo a passo de como é que você vai fazer cada uma delas e não tá claro na sua cabeça por onde você vai começar. Então, uma grande ferramenta para você conseguir agir, que é o terceiro item que ele explica, é você ter muito claro o passo a passo e a ordem das coisas que você vai fazer. Você vai chegar na frente do seu computador e você vai saber agir, porque você já preparou todo o seu material que você precisava para agir antecipadamente. Você já preparou sua mesa, você já preparou o horário que você vai fazer isso. Você já tá com tudo ali, prontinho. É que nem você vai cozinhar, Quando você vai cozinhar e você não tem os ingredientes preparados, vira uma zona na sua cozinha, você acaba queimando alguma coisa que você tá fazendo, porque até cortar cebolinha, você perde o timing. Enquanto se você tem tudo preparado ali, fica muito mais fácil você executar, depois fica muito mais fácil você agir. O mercado sem lista de compra também. Outro exemplo. Você acaba pegando comidas que você nem imaginava, porque você tá com fome, foge daquilo que você se planejou. Exatamente isso. E assim, seguindo esse passo a passo de 3 itens, ele foi bem essencialista. Ele colocou 3 itens ali que vão tornar a sua vida muito mais leve, muito mais produtiva. Escolher, eliminar e agir. Bom, pessoal, então o convite que eu vou fazer para vocês agora é o seguinte. Você fez suas metas no episódio anterior. Você já colocou suas metas. Ao longo do percurso, com certeza vão aparecer outras possibilidades na sua vida, outras pessoas que vão querer te tirar do foco. Então, adota isso que a gente aprendeu hoje no essencialismo, aplica na sua vida para que você consiga executar aquelas metas que você escreveu no episódio anterior de uma forma muito melhor e chegue no final de 2024, com todos os checklists de todas as suas metas que você colocou
realizados. E se você, por acaso, não colocou suas metas, volta lá no episódio anterior e faz o exercício junto com a gente, porque tá muito, muito completo. Com essa dobradinha desse episódio com o anterior, você vai longe aí em 2024. Fica meu convite, então, para você fazer isso. E também, se você quiser mais conteúdo e se manter motivado e no foco para aquilo que você quer, lembra de seguir a gente no Inex Oficial. A gente passa bastante conteúdo rápido para você por lá. A gente sabe que quando a gente entra na rede social aparece um monte de coisa que tira a gente do foco, distrações, conteúdos que às vezes não agregam nada. E se você segue o Inex Oficial, você sabe que pelo menos o conteúdo ali no momento que você estiver distraído, né, no momento mais calmo, vai ser um conteúdo valioso, vai ser um conteúdo que você vai conseguir aproveitar na sua vida, não vai ser vazio. Então, lembra de seguir a gente por lá. Também os perfis pessoais nossos, eu tô como a Carol Meirelles no Instagram. Vai ser um prazer te receber lá. Fala que você veio do podcast, eu vou ficar muito feliz. Eu vou deixar o Natan e a Viviane passarem os Instagrams deles também. E lembra de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de livro de desenvolvimento pessoal, gosta de ler, ou gosta do assunto produtividade, precisa do assunto produtividade. A gente tem alguns episódios falando sobre isso. Manda esse episódio para ela vai ficar muito feliz que você lembrou dela também. Se você nos escuta pelas plataformas de áudio, lembra de seguir a gente por lá para conseguir ser notificado assim que sair episódio novo e também dar 5 estrelas. A gente vai ficar muito feliz com o seu feedback. E eu me despeço por aqui, Natan. Tchau, pessoal. Meu Instagram é Natan Negrelli, Negrelli com 2 L's. A gente vai deixar tudo aqui embaixo. Vai ser um prazer ter vocês lá. Fala que veio do podcast, a gente fica muito feliz. E até a próxima semana. Faz isso que a Carol falou. Se você não fez as metas, volta no último. E aí faz a dobradinha com esse aqui, que seu 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. E aí você vai viver cada ano o melhor ano da sua vida seguindo esses passos. Então, até semana que vem, pessoal. Até a semana que vem, pessoal. É isso aí. Vamos ser produtivos? Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com quem realmente precisa saber produzir melhor, ter resultados melhores aí. Até a próxima.